Olá pessoal, conforme combinado estou aqui para mostrar as minhas BOB. Eu tenho aqui duas, embora as fotografias que eu partilhei é desta, esta é a que tenho na viatura, que está sempre pronta para sair, ok? Digamos que esta é a minha mala de 72 horas, mas também tenho esta aqui, porque eu achei pertinente estar a partilhar aqui, porque é a mala que anda sempre comigo, vai para todo lado comigo, ok? Não há nenhum sítio que eu vou dar aulas, seja o que for, saio em família, mesmo ao domingo, esta é que anda sempre comigo, ok? E achei pertinente mostrar as duas e vou até começar por mostrar esta, porque acho pertinente. E depois vou mostrar esta, que no fundo é que está lá na brincadeira, vou dizer assim, mas uma brincadeira muito pertinente, de o pessoal tentar incentivar a fazer uma mala de emergência para que na realidade, uma brincadeira de uma competição, mas ao mesmo tempo para levar as pessoas a entrar nesta mentalidade de ter algo preparado. Não é só por causa do apagão, o apagão infelizmente aconteceu, mas felizmente veio sensibilizar as pessoas para o facto de estarem preparadas para situações de emergências, mas para até todas as outras coisas que possam acontecer, até porque, como vocês sabem, eu trabalho na área de emergência, na área de catástrofe, e infelizmente estas coisas acontecem quando menos está à espera e a gente tem que estar preparado. Pronto, vou então aqui começar por mostrar aqui a minha mala diária, ok? Isto é um oversack, uma mochilazinha de alça, ok? E tenho aqui as minhas coisas, tanto diárias de trabalho, aquelas coisas que eu utilizo na parte diária de trabalho, como aquilo que é básico da componente. Todas as minhas mochilas, seja esta, é feita na função dos, neste caso, 5 Cs primários, e depois eu tenho os meus 10 Cs, que é os 5 mais 5 secundários considerados, ok? Por isso, vou falar desta, mas falando desta, eu vou falar das coisas que andam sempre comigo, que eu não considero que estão na mochila e que são coisas que andam sempre comigo. Eu tenho sempre a minha pulseira multiusos da Lettman aqui, que é no fundo uma caixa de ferramentas com várias chaves, ok? Que dá muito jeito para várias coisas, ok? Tenho sempre aqui a minha pulseira também em paracorde, e o meu paracorde é o multifilado com fio de pesca, fio de fogo, fio de costura, e arame, ok? Por isso eu não uso outro paracorde. Esta pulseirazinha tem só aqui a bússola, o apito, embora a bússola e o apito e a pederneira que tem aqui dentro não tem grande utilidade. O apito sim, o apito tem sem dúvida nenhuma, mas são aquelas coisas que eu ando sempre comigo. Depois, também comigo, sempre tenho aqui o meu multiusos da Lettman, o Wave Plus, o Wave Mais, ok? Também anda sempre aqui comigo. É um multiusos prático, funcional, pequeno, compacto, está sempre comigo, ok? Deste lado tenho sempre aqui o meu canivetezinho, ok? Tenho aqui uma Benchmade, a bag out também, uma Benchmade com formato tanto, mas é uma lâmina que eu adoro por ser super fina, é das lâminas mais finas que eu conheço, é das mais leves que eu conheço, muito prática, muito funcional. E também no mesmo bolso também tenho aqui sempre o meu isqueiro zip. Eu não fumo, ok? Mas tenho sempre aqui o meu isqueirozinho zip, sempre aqui. Por isso, estas são no fundo aquelas coisas que já estão comigo diariamente, incluindo o relógio, como é lógico, e tem bússola, tem aquelas coisas mais práticas e GPS, mas estou a falar daquelas que estão comigo. Depois então aqui na minha mochila, ok? Tenho aqui a minha faca, ok? Aqui optei por ter aqui, tenho aqui uma F1, porque gosto, que é uma faca super compacta, funcional e, como costumo dizer, pau para toda a colher. Com a faca eu tenho aqui uma das bainhas mais simples dela que existem, mas na realidade porque eu fiz aqui uma alteraçãozinha, pus aqui uma pederneirazinha metida na bainha, uma borrachazinha a prender, tenho aqui uma linha, peço desculpa, uma agulha também metida aqui, uma agulha grande atravessada, e aqui enrolado ainda tenho paracorde e o mesmo paracorde, ok? Por isso se eu precisar de fazer alguma coisa tenho aqui a agulha, porque dentro do paracorde eu tenho a linha que vou precisar, por isso acabei de fazer este kitzinho aqui, por isso paracorde no fundo aqui com também todas as suas funções de paracorde, a pederneira, também aqui uma agulha caso eu precise, ok? Aqui deste lado tenho uma powerbank, ok? Que também é lanterna, ok? Por isso uma powerbankzinha que também é lanterna, e depois para todas as coisas que eu vou no iPod tenho aqui a minha Gorilla Tape, ok? Silver Tape, fita cola americana, como vocês quiserem chamar, também está aqui sempre pronto a usar e para servir. Depois dentro, ok? Além de ter as minhas coisas diárias de trabalho, ok? Eu tenho as outras coisas. Eu tenho aqui as minhas coisas diárias de trabalho, aqui o meu apresentador, a minha penzinha, aqui o meu cabo de ligar o computador, lenço, aquelas coisas mais banais. Tenho aqui um bloqueador de máquinas, que muitas vezes vou fazer serviço para algumas empresas. Isto é o meu bloqueador de máquinas, condicionamento, que a gente chama de condicionamento. Mas depois aqui tenho uma garrafa, aqui tenho que agradecer
ao nosso camarada nestas coisas, o Francisco Aragão, uma oferta de Francisco Aragão, de um produto que ele comercializa, okay? Que é uma garrafa, no fundo, com capacidade de filtragem, por isso uma filtragem muito boa, 99,9% das bactérias podem ser aqui filtradas, por isso uma excelente aquisição, ok? Por isso, já agora, Francisco, grande abraço, ok? Depois tem aqui o meu garrote, porque juntamente com o garrote ele está fora, como eu estou aqui uns 2 primeiros covos muito compacto, muito pequeno, com aquelas coisas muito básicas, o garrote não cabendo, ele está aqui solto. Este garrote também, um novo garrote, o SAM, interessante, não é que seja melhor que os outros, eu acho, mas eu costumo dizer diferente em termos de trabalho. Por isso aqui o meu garrote para situações de emergência, e depois tenho aqui o meu tarpezinho, eu sei que agora vamos para o calor, mas nunca deixo de andar com o meu tarpezinho, que é um tarpe poncho, por isso é um poncho, neste caso tarpe, é melhor dizer ao contrário, por isso aqui a minha cobertura, ok? E depois aqui tenho a parte da minha lanterna, um frontalzinho de cabeça, pronto aqui a usar a bateria sempre carregadinho, ok? O meu blocozinho de notas com a minha canetazinha, porque pode ser sempre preciso, ok? Aqui preso na rede do saco, deixa eu só soltar, já soltei, por isso o meu bloco de notas aqui com a minha redezinha aqui, com a minha canetazinha aqui, peço desculpa, aqui colocado, e depois aqui tenho ainda mais a minha bússolazinha, uma coisa muito antiguinhazinha, mas que eu não a desperdiço por nada, aqui, a minha bússola sempre aqui funcionalzinha, okay? É mais digamos, uma coisa de estimação. Depois também tem aqui uma coisa que agora tem andado a dar aí publicidades, essas coisas todas, que é uma chave multiusos, muito prática, também acaba por ser um bocadinho com esta pulseira, mas pode servir para algumas coisas mais específicas, tem aqui várias chaves, acabei por metê-la aqui quando me deram, okay? E depois ainda tenho aqui também, não era precisar porque no multiusos tenho isso, mas tenho aqui uma tesoura também para alguma coisa que possa ser preciso, são aquelas coisas leves que não ocupam. E depois aqui ainda tenho um Vivi de emergência, Vivac de emergência, ok? Que eu anexo aqui esta parte para, se precisar, infelizmente, ter aqui algo que seja preciso. E depois tenho aqui um pack de comida, ok? Eu tirei para não ter tantos cartuchos, porque o pack normalmente é maior, para não ter tanto cartucho, pus aqui só cartuchos. Neste caso tenho aqui 8 cartuchos, ok, de comida, meti dentro de um saco a vácuo, tirei para ele estar na mesma conservado, e tenho aqui um pack de comida. Se calhar enrolado em algum lado, no fundo tenho aqui mais coisas que é preciso. Por isso, este é o meu saco diário, ok? Por isso eu cumpro aqui os princípios dos Cs essenciais, e ainda tenho aqui mais algumas coisas que eu me identifico como tal, e tenho aqui, no fundo, nesta parte, ok? Vou tornar a meter aqui dentro e vou-vos mostrar o tal famoso saco que fez parte da tal competição, e tal brincadeira, vou dizer brincadeira, competição é muito relativo, feito aí pelo nosso camarada Meira, ok? Por isso vou colocar isto tudo aqui para dentro, em uns sítios. Eu tenho isto desorganizado, organizado à minha maneira, como eu costumo dizer, ok? Por isso, deixem só passar isto aqui para este lado, já não fica a estrovar. Por isso, isto é o meu saco diário. Prontos. Na minha mochila de invasão, ok? Desculpem. Já tenho aqui um bocadinho mais coisas, como é lógico, já estamos a falar de ter que pernoitar mais dias e ter que considerar isso. Por isso, tenho ainda mesmo aqui o meu garrote de acesso fácil, ok? Aqui já não tenho um SAM, tenho um CAT, ok? Mas acaba por ser exatamente igual, tenho um CAT 6, acaba por ser igual, ok? Vou começar por abrir a bolsa da frente e vamos por aí diante a vendo as coisas. Pronto, na bolsa da frente, ok? Tenho a Gorilla Tape, neste caso um tamanho grande, ok? Tenho na mesma mais uma garrafa, mais a cortesia do Francisco Aragão, tenho aqui uma destas que acho que é espetacular, por ter capacidade de ter o filtro para nós em qualquer sítio conseguirmos encher água, termos água, ok? Tenho aqui um tarp, ok? Tenho aqui o meu rádio de comunicações, o meu rádio está programado com várias coisas, é um rádio excelente este aqui. Eu tenho programado com os canais todos que são do serviço da ROB, do Rede Operacional de Bombeiros, serviço são da Proteção Civil, e depois tenho tudo que é canais livres e alguns repetidores nacionais de radioamadores, por isso eu programei isto com uma capacidade, eu tenho a capacidade de 200 canais, por isso acreditem que eu tenho aqui muita coisa. Depois também tenho a capacidade de passar para o sistema de ouvir mesmo rádio, okay? Embora eu tenha aqui um rádio, vocês vão já ver a pilhas, mas ele também pode estar a escutar FM e AM, é um rádio com esse potencial. Mas como eu disse, também tenho aqui um rádiozinho, acho que isto é excelente, comprei isto há uns tempos atrás, também tinha visto outro camarada nestas andanças de sobrevivência a falar disto, isto é um rádio comprado na Temu, okay? Tem a vantagem de ser uma powerbank criada por Dimmer, okay? Por isso eu consigo gerar energia aqui através disto, por isso não vai falhar. Tem também a capacidade de receber sol e
criar a mesma coisa, carregar a powerbank através de energia solar, ok? Tenho aqui uma lanternazinha também, ok? E é um rádio. Posso dizer que foi este rádio no apagão que eu estive constantemente ligado às notícias, foi através deste rádio, ok? Por isso, tão simples quanto isso. Depois tenho aqui uma faca, ok? Eu nos meus sacos tenho sempre, ou melhor, eu tenho sempre duas lâminas, como vocês viram naquele ano diariamente, tenho ali a Falcon Niven, a F1 e tenho aqui o meu canivete. Nesta situação eu optei aqui, eu tenho várias lâminas, como vocês sabem, optei em pôr neste saco uma lâmina que eu especialmente gosto, que é a Laser Strike. Por isso tenho aqui uma lâmina, porque ela no cabo tem aqui também um kit de sobrevivência, também com agulha, com coisa para fazer fogo, por isso não é que eu vá usar. Fiz a mesma coisa aqui, pus aqui paracord para ter aqui mais tecido se eu precisar, ok? E aqui dentro, como eu disse, tem a pederneira, tem essas coisas todas, por isso tenho aqui uma Laser Strike como lâmina pequena. Vou ter outra no interior maior, mas tenho aqui a minha Laser Strike como lâmina pequena. Depois aqui também tenho uma powerbank de 30.000 unidades, por isso de 30.000 miliamperes, por isso uma powerbank com uma boa capacidade. Eu considero que é boa capacidade, já ouvi dizer que já começam a ter de 40 e 50 mil, mas acho que 30.000 já é aqui uma boa capacidade, por isso para aguentar pelo menos as primeiras horas, pelo menos para carregar aqueles equipamentos mais essenciais, neste caso estamos a falar do telemóvel e o rádio, que são o que eu considero essencial. Por isso isto é a minha parte da frente. Agora a parte do topo, chamada parte do topo, tenho aqui a minha bússola e o meu bloco de apontamentos com o lápisinho, ok? Essencial para mim. Tenho mais aqui a lanterna frontal, ok? Por isso tenho aqui outro modelo de lanterna frontal, por isso tenho aqui a minha lanterna, a minha iluminação frontal, ok? Isto é o cabo da powerbank, como é lógico. Depois aqui tenho uma pederneira bem grande, ok? Uma pederneira salvo erro, esta aqui é de 10 mm por 10 cm, ok? 10 mm por 10 cm, por isso uma boa pederneira para eu usar quando precisar. Tenho aqui o isqueiro. E aqui o isqueiro, tenho aqui um isqueiro normal, mas tem aquela coisa que andam também a comercializar muito, que é a possibilidade de nós metemos aqui um papelzinho e ele, através da reflexão, fazer a combustão, ok? Por isso, uma das formas para reflexão solar, fazer a combustão. E depois tem aqui um multiusos, neste caso um Victorinox. Este aqui para mim é o Victorinox mais completo, é que ele tem tudo, tem basicamente a chavezinha do roquete, tem aqui o aumento do roquete, tem aqui uma pederneira aqui também colocada, tem aqui a agulha, tem o alicate multiusos com todas as suas funções, até aqui o abre garrafas, que também às vezes pode ser importante, ok? Por isso, para mim, um dos multiusos mais completos que existe, ok? Depois aqui lá também, como está aqui de lado, dá um jeito enorme. Eu tenho uma powerbank solar, ok? Por isso uma powerbank, esta aqui é só de 10.000, mas tem a vantagem, durante a caminhada, durante o dia, tem a possibilidade de estar sempre a carregar. Ele está aqui já com a luz verde, ele está carregado, mas ter a possibilidade de estar sempre a carregar, por isso só nesse aspecto é excelente, ok? Vou abrir agora aqui o interior para vocês verem o que é que está aqui no interior, ok? Essa minha mochila é de abertura total, vou abri-la só para vocês verem, não era para cair, ok? E vamos pôr aqui as coisas que eu tenho aqui dentro da mochila, ok? Por isso, o que é que eu tenho aqui dentro da mochila? Pronto, tenho uma faca já, chamada uma faca de sobrevivência, ok? Já um monstro, ok? Como eu disse, eu adoro facas e acho que faca, costumo dizer, nós sem faca não fazemos nada. Com a faca ainda conseguimos fazer outras ferramentas, ok? Por isso tenho aqui uma lâmina já, que muitos conhecem, a Naked Not Afraid, aquele programa conhecido de sobrevivência feito por um mate. Por isso, não foi o mate que a fez, esta aqui foi um colega cá, cotoleiro, que eu acho para já que é um dos grandes cotoleiros portugueses, que é o Arménio, que fez uma réplica perfeita, exatamente feita à minha mão, da mesma faca, mas pronto, está aqui uma senhora faca de sobrevivência, já uma chopper, como a gente chama nestes mundos, se eu precisar para trabalhar com ela, ok? Depois aqui, isto já tinha posto aqui, eu tenho aqui 2 rolos de tape, eu vou já explicar porquê, porque na realidade é uma das coisas que eu gasto muito e considero que para mim, se eu tiver-la, vai servir. Tenho aqui cerca de, eu acho que isto aqui deve ter à volta de 20 metros de paracord, ok? Por isso, bastante paracord. Tenho aqui pode-se falar assim, uma frigideira, um tacho, como vocês quiserem chamar, mas também muito prático para fazer as minhas coisas, se eu tiver alguma coisa, se eu tiver hipótese de conseguir alimentação que não seja alimentação rápida e preciso de fazê-la, tenho aqui para poder fazê-la. Como é lógico, se tenho isso, trago assim sempre um kitzinho mínimozinho, uma escova, uma esfregona, digamos, da louça, e um produto aqui da louça para fazer algum tipo de higiene. Aqui tenho o meu kit de pesca, ok? Umas coisas que eu faço, é feito por mim, ok?
onde na realidade aqui eu tenho a CDL já presa aqui ao anzol. Aqui dentro tenho as boiazinhas, ok, os acessórios, iscos e essas coisas afins, e tenho aqui paracord enrolado, uma coisa que sou eu que os faço e é super interessante. Eu tenho dentro das minhas mochilas todas, mesmo de atividades, tenho uma coisinha destas, pode ser preciso, ok? Depois aqui tenho o meu kitzinho, ok, de cozinha, ok, estamos a falar aqui do minha parte do kitzinho de cozinha, ok, onde eu tenho aqui chás, ok, tenho aqui já o gás, eu cá dentro meto tudo no fundo, por isso está aqui o gás, garrafa de gás, está aqui o bico do fogão, esta coisinha mínima, o bicozinho de fogão, por isso uma coisa cabe dentro da minha mão fechada, para mim é das coisas mais fantásticas que existe, ok, e acreditem, aquece para a mundial, por isso está aqui dentro, tenho aqui o meu, como é que os colegas chamam isto, a ver se me lembro, é o é a colher garfo, mas isto tem um nome assim que eles chamam isto, por acaso não me estou a lembrar, interessantíssimo, por isso está aqui. Pá, eu meto sempre aqui uma resma de pacotes de chá, eu sou um bocado apaixonado por chá, não tomo café, por isso está aqui o meu kit, no fundo vou falar de cozinha, embora eu tenha ali também aquela frigideira, mas vou falar o kit de cozinha, ok? Tenho aqui isto que é aqui para a frigideira, foi uma coisa também, que o nosso também, outro camarada dessas andanças mostrou uma coisa dessas, tinha mandado vir umas Temos, que foi o Carriço, o João Carriço, e mandei vir uma espetacular para um gajo trabalhar aqui com esta frigideira, desculpa, para trabalhar aqui com esta frigideira, muito jeito, ok? Também do mesma gama daquelas coisas que nós temos, os garfos e assim, consigo pô-lo aqui compactado e vai servir perfeitamente. Depois, meus 3 primeiros copos, como eu disse, tenho garrote da parte de fora, aqui dentro já é uns 3 primeiros copos muito mais, como é que eu ia dizer, mais completo, aqui já estou a falar de uma situação totalmente diferente, por isso uns 3 primeiros copos bastante mais completo, um TARP 3x3, um DD 3x3, ok, e o meu AMOC, ok, com oversack, ok, o AMOC com aquele saco cama, pode-se chamar saco cama de colocar por baixo, ok, eu tenho sempre os meus AMOCs têm sempre esse resguardo por baixo e acreditem, a primeira vez que eu utilizei isso, esqueçam, meus senhores, é a melhor coisinha do mundo, colocar aquelas coberturas que é feito neste material de um saco cama por baixo de um AMOC é a coisa melhor do mundo, não precisam de mais nada, dormem lá tranquilamente. Por isso aqui o meu AMOC tem esse oversack colocado, ok? Por isso aqui está a minha parte dormida. Tenho esta lanternazinha que é para quando monto o tarp, por baixo do tarp, quando estou deitado no AMOC, colocar esta lanternazinha em cima, tenho ali uma iluminação razoável, isto é fantástico, estas lanternas e funciona. Depois em termos alimentares, ok? Tenho o mesmo que tinha ali, mas já um pacote completo daquela comida, ok? Eu sinceramente até gosto desta comida, pensei que ia não gostar por ser assim um bocadinho, vamos falar realistas, aquela coisa compacta, mas acreditem que eu até gosto, como isto bem. Um pacote de água também, da mesma gama, aqueles pacotezinhos de água de sobrevivência, por isso aqui tem 1000 litros de água, aqui pacotada, e depois tem aqui uma resma de barras de cereais, mata bichos se a gente precisar, e tem aqui 3 pacotes de latas de salmão, ok? Só para, digamos, desahogar, porque a comer sempre isto é normal que a gente vai ficar um bocadinho desconsolado e estamos a falar numa mochila para sobreviver 72 horas, aqui 3 pacotezinhos de salmão. Por isso, meus senhores, é isto que eu tenho. Viram o peso nas imagens, por isso não é assim tão pesado, eu não aquela nem pesei, porque esta aqui é super leve, estamos a falar uma coisa mesmo muito leve, mas este aqui é o meu saco, ok? Eu, muitas vezes ali, visto que eu tenho essa possibilidade, através da equipa de salvamento, tenho telefone de satélite, em situações reais, eu meto o telefone de satélite sempre preciso, ou neste saco ou naquele, mas pronto, é isto que eu tenho, e eu continuo a dizer, acho que para mim está adaptado a mim, eu costumo dizer que estes sacos devem ser adaptados a cada um de vocês, está adaptado ao meu conhecimento, está adaptado à minha forma de atuar no terreno, por isso façam o mesmo, que essa é a parte interessante.